Louvado e engrandecido seja Deus, por toda a palavra que Ele deixou registrada para todos nós. Neste momento, nós conversaremos um pouco sobre o capítulo 4 do livro de Romanos, texto que foi redigido pelo apóstolo Paulo, falando a respeito de Abraão, descrevendo que Abraão foi justificado pela fé. Diz o texto: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, a bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça, como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircuncidado? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: o pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu
para vir a ser o pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você e eu caminhamos na presença de Deus tão somente por causa do mérito de Cristo. Mas isso lhe acontece se você crê, porque é uma ação que você e eu recebemos por fé. Você não é justificado pelo que você faz, mas você é justificado pelo que Cristo fez. Diante desse contexto, vamos fazer uma leitura que se encontra na Bíblia de Estudo Genebra, que tem o seguinte título: Justificação e Mérito. Por que Deus me considera justo? Pergunta essa que pode ser feita por você, pode ser feita por mim, pode ser feita por todos nós. Porque, de acordo com a palavra de Deus, nós vamos observar no capítulo 3, no verso 23, que o texto diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano pecou. Nesse mesmo capítulo 3, no verso 10, a palavra nos diz, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há um justo. Todos, diz o texto no 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas como sermos apresentados diante de Deus? Seremos apresentados diante de Deus pela fé, mas a fé na pessoa de Cristo Jesus. Se você crê que Deus providenciou a solução para a situação do pecador, dentre eles você está inserido, eu estou inserida, todos nós estamos, porque a própria palavra diz que todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Então, a justificação não vem por uma ação feita pelo ser humano pecador, mas a justificação vem mediante aquele que é perfeito, pois foi ele quem concretizou a obra da justificação do pecador diante do Pai. Justificação e mérito. Por que Deus me considera justo? A justificação somente pela fé. Um dos lemas característicos da reforma mostra que Deus considera os cristãos justos. Isto é, Ele os justifica por causa de sua fé e não de suas obras. Esse conceito deve ser distinguido claramente da ideia equivocada de que Deus considera os cristãos justos com base em sua fé.
isto é, pelo fato de possuírem fé. Os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazer boas obras ou por ter fé. São tidos como justos com base na justiça de Cristo, que lhes é imputada por meio do veículo da fé. O Novo Testamento afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo em seu favor e não com base no seu próprio mérito. Isto é confirmado quando lemos Romanos, capítulo 3, verso de 22 a 24, ou capítulo 5, versos 10 e 11, verso 15 ao 21, no capítulo 8, de 1 ao 4, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, ou em Gálatas, capítulo 2, verso 20 e 21, capítulo 3, verso 27 a 29, ou em 1 Pedro 3, 18. Paulo diz: considero tudo como perda para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, conforme Filipenses 3, 8 e 9. Paulo também explica de modo claro que a justificação é realizada inteiramente pela graça e recebida pela fé. Romanos capítulo 3, verso 25 ao 30, ou capítulo 4, verso 1 ao capítulo 5, verso 2, ou em Gálatas capítulo 2, verso 16, ou ainda em Gálatas capítulo 3, verso de 8 a 14 e o verso 24. Fazendo referência ao exemplo de Abraão, a quem Deus imputou justiça por causa da sua fé, conforme Gênesis capítulo 15, verso 6, ou Romanos capítulo 4, versos de 1 a 25, ou Gálatas capítulo 3, verso 8 a 14. Paulo também se vale das palavras de Davi em Salmo 32, versos 1 e 2, Romanos 4, versos 6 a 8, como prova vetora testamentária adicional de que Deus sempre considerou o seu povo justo por causa de sua fé e não de suas obras. O homem é salvo pela fé, pois a palavra em Efésios 2,8 nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 desse texto ainda diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. E no verso 10, a palavra nos diz que fomos reservados para boas obras. Mas reservado para boas obras se estivermos justificados na pessoa de Cristo Jesus. Há quem levante objeções à ideia de que as obras não são necessárias para obter a justificação. A Igreja Católica, por exemplo, ensina que, pelo menos em parte, Deus considera os cristãos justos com base nas obras, nas boas obras que estes realizam depois de abraçarem a fé. Algumas formas de arminianismo também declaram que todos os que foram perdoados com base na morte expiatória de Cristo podem ir para o inferno, caso não perseverem na fé e nas boas obras, em cooperação com a graça de Deus. Preste atenção no contexto que vem agora. Essa questão se torna confusa para muitos cristãos, pois tradições como o catolicismo e o arminianismo
arminianismo se valem de passagens bíblicas que parecem contradizer o ensino de Paulo. Enquanto Paulo escreve que o homem é justificado pela fé, a própria palavra de Deus nos mostra em Hebreus capítulo 11, verso 6, que aquele que se aproxima de Deus se aproxime por fé e não por obras. Enquanto Paulo escreve que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, conforme Romanos 3, 28. Tiago afirma: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tiago 2, 24. E também se vale do exemplo de Abraão. No entanto, essa aparente discrepância é facilmente harmonizada ao se observar que justificar, do grego didaikon, pode significar atribuir justiça. Veja Romanos capítulo 4, verso 5. Ou mostrar-se justo. Veja Lucas capítulo 7, verso 35. Paulo se refere com frequência à fé de Abraão, conforme esta foi exercida em Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 6. Uma passagem que fala da primeira ocasião em que Deus prometeu um filho a Abraão, bem antes do nascimento de Isaque. No relato de Gênesis 15, justificar significa atribuir justiça. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. No entanto, Tiago relembra um episódio registrado em Gênesis 22, que ocorreu depois do nascimento de Isaque, mas precisamente no início de sua vida adulta. Tiago 2, verso 21. No relato de Gênesis, capítulo 22, justificar significa mostrar-se justo, como indica o fato de Deus estar testando Abraão em Gênesis, capítulo 22, verso 1, e da justificação de Abraão consiste em ele ser aprovado nesse teste. Agora sei que temes a Deus. Gênesis capítulo 22, verso 12. Tiago concorda com Paulo que, inicialmente, Abraão foi considerado justo ao crer na promessa de Deus. Tiago 2, versos 22 e 23. Mas acrescenta que a obediência posterior de Abraão demonstrou a seriedade e o zelo de sua fé inicial. Você e eu, que quisermos nos aproximar de Deus, isto tem que ser feito por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. No entanto, no verso 6, o Senhor deixa claramente, usando o escritor, que é impossível que a gente se aproxime de Deus sem fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E essa busca precisa ser pela fé. Creia que Deus enviou Jesus para ser o que resgata o pecador. Jesus fez isto lá na cruz. Lá na cruz, ele disse ao Pai: tudo está consumado e nas tuas mãos entrego o meu espírito. Se você crê em Deus mediante a pessoa de Jesus, você terá, hoje e sempre,
vida eterna com Deus. Que Ele, pois, te abençoe. Que você creia que não são suas obras que lhe apresenta a Deus, mas que é Jesus Cristo que te apresenta diante do Pai. E essa apresentação é algo agradável ao Senhor e faz com que você seja reconhecido por Deus como aquele que recebe a salvação dada por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que Deus, pois, nos abençoe.